atendimento e fazer a avaliação. Nós estamos em último lugar dos 7 campi da UBRA no Rio Grande do Sul. Estávamos em último até anteontem. Acho que não mudou. É só ingressar lá até o dia 30 e fazer bem rapidinho, 5 minutos. Bom, então nós vamos hoje estudar a história do direito penal, primeiro na humanidade e depois no Brasil. Aí nós encerramos essa parte, aí vamos entrar para uma parte mais, na parte da semana que vem, para uma parte mais prática, princípios constitucionais, até ingressar no Código Penal. Então, vocês podem me perguntar quando quiser, não vou ver vocês aqui, não adianta abrir o microfone nem mandar mensagem. Vocês podem me abrir o microfone e perguntar quando tiver dúvidas. Pergunto se estão vendo o slide. Não estão vendo? Tá, ok. Então vamos lá. Então, nós iniciamos, né, na história do direito penal. Lá nos primórdios, o que existia, pessoal? Existia o que foi denominado vingança divina. Por quê? Porque as pessoas que viviam nessa época, os seres humanos, eles acreditavam em fenômenos naturais como deuses, né? Por exemplo, sol, inverno, chuva, eram deuses. E quando, por exemplo, tinha uma seca, ou uma enchente, ou muito frio, que devastava alguma espécie de alimento que eles tinham na época, ou tornava a vida para eles difícil, neve, por exemplo, muita neve, eles acreditavam que isso era um castigo divino, né? E eles acreditavam, nessa época, também, além desses deuses como sol, inverno, chuva, em totens, animais, também existia uma crença divina na proteção, cultuavam esses animais como seres divinos. E as regras que existiam nesta época eram chamadas de tabus, que eram proibições, porque todo organismo, todas as pessoas que se organizam em sociedade, por menor que seja, uma tribo lá, sei lá, com 50 pessoas, 100, tem que ter regras. Então, essas regras que eles criavam, como proibido ir em algum lugar sagrado, por exemplo, ou não cultuar o Deus Sol, enfim, ou não ir na festa do Deus Sol, eles chamavam de tabu, essas proibições. E a punição que existia quando havia, para desagravar a divindade, né? Por exemplo, havia uma enchente muito grande, muito prejudicial à comunidade local. A punição era entregar alguém era um sacrifício, né? Quer dizer, um sacrifício divino. Matava uma pessoa, fazia um sacrifício, uma oferta ao Deus Sol, ao Deus Inverno, ao Deus Chuva, né? Como forma de desagravar para reduzir, para que a divindade cessasse aquela chuva intensa, aquele verão intenso. Então, é isso que se conhecia. E, nesta época, surgiram algumas codificações com essas ideias de vingança divina. Nós tivemos o Código de Manu, na Índia, o Código das 5 Penas na China, Pentateuco dos Hebreus, 5 livros do Egito e muitos outros, e alguns outros, né? Tudo com essa ideia de tabus, né, de culto a divindades naturais, que para eles não era um fenômeno natural, era um deus. Da vingança divina, nós passamos para a vingança privada, né? O que era vingança privada? Quando haviam tribos espalhadas pelo mundo afora. Quando um integrante de uma tribo afrontava, brigava com outro integrante de outra tribo, ou furtava, ou fosse qualquer ofensa de um integrante de uma tribo a integrante de outra tribo, nós tínhamos a chamada vingança de sangue, por isso chamada vingança privada. Eram guerras, pessoal. Uma tribo, porque um indivíduo cometeu algo
indevido, que não foi tolerado pela tribo B, a tribo B e a tribo A brigavam até se matar. Uma era banida, né? Isso era a vingança privada, né? A infração. E quando havia uma infração na própria tribo, no âmbito, dentro da própria tribo, o indivíduo lá, que faz parte da tribo, não seguia os tabus, não seguia as regras daquele clã. A pena para ele era banimento, ou seja, ele era jogado à sorte. Ele era expulso da tribo e ficava vagando. Provavelmente ele seria morto por outra tribo. Então, a vingança privada é uma época de verdadeiras guerras e massacres que eram dizimadas tribos inteiras. Mas, na época da vingança privada, ainda as coisas foram evoluindo, o direito evolui, as pessoas evoluem, e surgiram algumas codificações, algumas regras. Uma delas, a lei de Talião, que todo mundo já ouviu falar, que está aqui embaixo, ó, na última frase, todo mundo já ouviu falar nisso aqui, olho por olho, dente por dente. Essa é a lei de Talião. Isso foi criado nesses códigos aqui de Hammurabi, na Babilônia, das 12 tábuas em Roma, foi inserida essa lei de Talião para evitar justamente o que eu acabei de falar, as dizimações de tribos inteiras, né? Tribos inteiras se dizimavam. Então, para evitar isso, se criaram algumas regras, uma delas é a lei de Talião. Era uma espécie de justiça privada, passou a existir. O chefe da tribo ou da família era quem decidia a sorte do infrator. Mas a reação era uma ideia de proporcionalidade. Melhor do que dizimar uma tribo inteira, era pegar um infrator que furtou, por exemplo, e cortar a mão dele. Era essa a ideia da lei de Talião, que foi colocada em alguns códigos. Isso nós veremos que ainda é um problema, ainda foi um problema que teve que ser sanado, mas já evoluiu da vingança, das guerras, dos massacres, passou para se punir o indivíduo, e esse indivíduo, ele sofria uma pena proporcional ao que ele praticou. Se ele praticou um furto, cortava a mão. Se ele matou, seria morto. A ideia, então, era esta. Bom, mas qual foi o problema? Como eu falei para vocês, surgiu um problema com a lei de Talião. Era justamente a deformação irrestrita. Começaram a surgir muitas pessoas deformadas, para vocês verem como a força não resolve o problema, unicamente a força não resolve o problema do crime, né? Com essa lei de Talião, uma lei severíssima, perder membros, mão, língua, olhos, né? Perder tudo isso. Mesmo assim, existia muito crime que passou a existir uma enorme gama, quantidade de pessoas aleijadas, que nós costumamos chamar, né? Pessoas estão pedindo para entrar, vamos ver quem é, pessoas com deficiências porque foram punidas pela lei penal, pela lei de Talião. E aí, essas pessoas ficavam jogadas lá por si só, e aí, qual o problema que teria? Elas não trabalhariam mais. Então, teria um problema para elas, como sobreviver, como se alimentar. Bom, aí vocês poderiam me dizer, bom, mas se o Estado já era arbitrário, já era forte, já tinha uma lei penal cruel, severa, problema da pessoa, então, que morra de fome. Sim, mas e aí, o Estado não precisava e não precisa também de pessoas para trabalhar, para alavancar a economia, para fazer girar a roda? Então, são situações que passaram a surgir com essa gama enorme de pessoas que sofreram mutilações. A solução, então, foi buscada e começaram a surgir novas ideias. Uma delas é a composição. Ou seja, o infrator deveria comprar a sua liberdade, né? Então, se ele furtou, se ele cometeu um crime contra a honra, estelionato, alguma coisa nesse sentido, lesão corporal, ele poderia comprar a sua liberdade. Ele chegaria na vítima ou na família da vítima
e negociariam. Se ele tivesse dinheiro, ele poderia comprar a sua liberdade. Se chama isso atualmente, se tem a ideia, isso é um germe, uma ideia da atual reparação no direito civil e das penas pecuniárias no direito penal, que vocês vão estudar lá em Teoria das Penas, né? Então, isso seria um embrião dessa ideia de ressarcimento hoje e de penas pecuniárias no direito penal. Agora, e se o infrator não tivesse dinheiro para comprar a sua liberdade? Aí poderia haver penas corporais. Em seguida, pessoal, ainda nessa época da vingança privada, com a evolução, o Estado assume o papel de punir. Então, ele tira das mãos das famílias, das vítimas, e ele passa a entender que o dever é do Estado, que toda a afronta, todo crime, o Estado é vítima. Esse entendimento nós temos hoje. Um homicídio, por exemplo, a vítima é o fulano, o Estado também é vítima. Por isso que é o Estado que move a ação penal, porque o Estado é vítima no homicídio, no furto, no estelionato. É uma vítima secundária, por isso que a vítima não é ela que move o processo, é o Estado, através do Ministério Público e antes da polícia na investigação. Bom, aí passamos a ter, em vez de vingança privada, uma vingança pública, né? Porque se considerava muito, nessa assunção do papel de punir pelo Estado, a manutenção do próprio Estado. Ou seja, os crimes eram lesa majestade. Se entendia que praticar um crime, era uma prática contrária ao rei. Então, na realidade, passou a ser uma vingança, em vez de privada, uma vingança pública. Deixa eu ver se eu não pulei nada aqui. Não, tá certo. Isso, tá certo. Vamos voltar, então. Bom, então, né, com a evolução normal, né, mas dentro desse espírito ainda de vingança, de penas cruéis, os Estados-nações, como Roma, que era um império, né, começam a formar os seus ordenamentos jurídicos. Então, como que era o direito penal romano? Né? O direito penal romano, ele foi fonte inspiradora de muitas legislações, como vocês vão ver hoje ainda. O Brasil tem muitos institutos do Código Penal que são originados lá no direito penal romano. No início, ele tinha uma inspiração divina. Na realidade, as vítimas e quem punia eram os reis e os sacerdotes, eles que tinham o direito de aplicar as penas. O Estado era a vítima e eles aplicavam as penas. Nós tivemos como um código no Império Romano a Lei das 12 Tábuas, do século V a.C. Quais eram as características do direito penal romano? Aí eu vou falar agora de todo o seu período da Roma, toda a existência da Roma, não só do início, né? Era um direito público, né? E nesse direito público, a traição era contra o Estado. Então, quando havia um crime que se entendia que estava traindo o Estado, ou um assassinato, um homicídio, esse crime era julgado pelo Estado e a pena era a pena de morte. E quando se entendia que era de direito privado, né, os demais delitos que não traição contra o Estado e homicídio eram geridos pela vítima. Então, no início, a própria vítima podia negociar, podia matar, podia infligir uma pena ao acusado. Aqui eu quero dizer para vocês notarem que já é algo que nós temos no direito penal brasileiro, a divisão entre direito público e direito privado. Direito público no Brasil, direito penal, direito constitucional, direito privado, direito civil, direito do trabalho. Então, essa divisão já vem lá de Roma, para vocês terem uma ideia da importância da lei do direito romano.
Em 80 a.C., surgem as leis Corneliae e Juliae, que criaram, olha só, tipos criminais, os tipos que nós veremos no Código Penal, o que nós chamamos hoje de reserva legal. Então, lá o artigo 121 do nosso Código Penal, 122, são os nossos tipos penais, são os crimes. Surgem lá alguma coisa semelhante no ano 80 a.C., em Roma. 30 a.C., nós temos que os bens ofendidos são ofensa aos estados, ou seja, o que nós chamamos de bens jurídicos hoje, né, como vida, patrimônio, eram ofensas ao Estado, como é hoje. Eu acabei de falar para vocês que matar uma pessoa, a pessoa é primeiramente vítima, o que morre, a pessoa que morre, e secundariamente ao Estado. Então, em 30 a.C., eles começam a trabalhar com essa ideia que todos os bens que foram ofendidos, vida, patrimônio, etc., são também ofensas ao Estado. 2 a.C., a pena aplicada é a pena de morte, com força, e não existia prisão, pessoal. Era apenas para aguardar a execução do sentenciado à pena de morte. Então, a pena principal era a pena de morte. Institutos foram criados como o dolo e a culpa, que nós usamos hoje no nosso direito penal e no direito administrativo também, e no civil também, usamos no direito, né? As atenuantes e agravantes na aplicação da pena vêm de lá, né? Nós também usamos hoje no nosso Código Penal. Vocês vão estudar na teoria da pena o momento que se utiliza uma atenuante ou uma agravante para calcular a pena de um condenado. Institutos como caso fortuito, quem está fazendo teoria geral do delito sabe que o crime tem uma conduta que é dolosa ou culposa. Se não for dolosa e nem culposa, for um caso fortuito, não há crime. Então, eles vêm lá de Roma. A menoridade, diferença da aplicação de pena, lá em Roma já, e a imputabilidade. Hoje nós trabalhamos a imputabilidade. Quem é imputável? Quem tem 18 anos para cima, não é doente mental, por exemplo. Também vem de Roma. Bom, há algumas questões, né, da afirmação aqui do caráter público e social do direito penal romano. Amplo desenvolvimento alcançado pela doutrina da imputabilidade, da culpabilidade de suas excludentes, é o que nós temos hoje no direito penal. Quem é imputável? Falei, né? Mais de 18. Quem não é doente mental, por exemplo. Só um exemplo, tem mais coisas. Excludentes da culpabilidade, né? Como a coação moral irresistível, por exemplo, atualmente temos isso. O 03 aqui. O elemento subjetivo doloso se encontra claramente diferenciado, então dolo e culpa. 4. Teoria da tentativa, o crime tentado, nós temos também hoje. Reconhecimento de modo excepcional das causas de justificação, a legítima defesa e estado de necessidade. Temos o nosso Código Penal. A pena constitui uma reação pública correspondendo ao estado da sua aplicação, como é hoje. A distinção entre crime público e crime privado, direito público e direito privado, crime público e crime privado. A consideração do concurso de pessoas, então, diferenciando a autoria da participação, é o que nós temos lá no artigo 29 do Código Penal. Isso tudo vem de Roma. Depois nós tivemos, no direito penal germânico, um direito consuetudinário, é baseado em costumes. Isso existe hoje na Inglaterra e também nos Estados Unidos, né? É chamado os países da Common Law, né? Nós somos os países da Civil Law. O que é isso? Nós temos lei escrita. Países como a Inglaterra e como os Estados Unidos, eles têm muitas leis que são aplicadas, na realidade, não são escritas, são precedentes, são costumes que existem e as cortes vão aplicando. O direito penal germânico era assim. Também havia divisão entre crimes públicos e privados.
as vítimas, as pessoas da comunidade poderiam matar o agressor, que praticava um delito. E nos crimes considerados privados, eram encaminhados o autor, né, à vítima ou sua família, para que ela decidisse qual seria a pena aplicável. Bom, depois, evoluindo, né, o Estado assume o protagonismo, né? Então, nós temos aqui, surge a ideia de decomposição, que nós temos hoje no JEC, por exemplo, no JEC penal, estou falando, né? No civil existe, mas falando do penal, direito penal. Então, lá na Lei 9.099, a possibilidade de decomposição para alguns crimes. Então, já surge também no Estado alemão alguma ideia disso, com o protagonismo do Estado como o aplicador do direito penal. O agressor paga a vítima e ao rei para não ser punido. Então, é possível uma pena que o agressor pagasse um valor X à vítima e um percentual ao rei. E aí ele não seria punido, né? Pela família da vítima ou pela própria vítima. E se o agressor fosse insolvente, como eu falei anteriormente, as penas aplicadas por essa família seriam corporais. As leis definiam as tarifas por infração. Então, por exemplo, como eu disse que o Estado assume o protagonismo, o Estado tinha uma tabela, né? Leis definiam quais eram os valores pagos à infração A, B, C ou D. Ou seja, o agressor tinha uma tabela para verificar e pagar a família. O direito era direito objetivo, isso é muito ruim. Ele não possuía o domínio, não aplicava a teoria do dolo, da culpa e do caso fortuito. Ou seja, é teoria chamada de causa e efeito. Praticou um ato que tem um resultado, é autor desse fato, é autor desse crime. Então, o indivíduo praticou uma conduta, não vai se averiguar se essa conduta foi legítima defesa, foi um caso fortuito, simplesmente praticou, é punido. Então, era direito objetivo, nosso é subjetivo. Averiguação da culpa com direito ordário. Olha só o que tinha, né? O direito ordálico era para o indivíduo, para se saber se o indivíduo era culpado ou não, ele passava por provas de água fervendo, ferro em brasa, etc. Se ele confessasse, se ele não mantivesse a negativa depois de passar na água quente, se é que ele não ia morrer, né? Se ele sobrevivesse e não confessasse, se ele sobrevivesse, aí ele era inocente. Ou, enfim, ou poderia confessar antes, né? Mas ele passava por essas provas para verificar a sua culpabilidade. Se ele saísse intacto, vivo, era inocente. Caso contrário, era punido. Direito penal canônico também. O elemento... Ele possuía já o elemento subjetivo do delito. Canônico, pessoal, é a ideia, então, do direito penal religioso, né? E existe hoje o direito penal canônico. Então, esse direito penal canônico, ele possui um elemento subjetivo, ou seja, ele averiguava questões como dolo e culpa. Ele não era um direito penal objetivo, como aquele que eu acabei de citar para vocês, na Alemanha, um alemão germânico, né? Então, tinha uma averiguação, né, da participação do indivíduo a título de dolo ou culpa na sua conduta. Crime e pecado, segundo o entendimento do direito penal canônico, era o que escravizava e deveria ser aplicada uma pena porque ela liberta. O crime, o pecado, o escravismo e a pena liberta. Era esse processamento, essa investigação, esse processo para averiguar a culpa de alguém, era um procedimento inquisitorial, né? Inquérito policial hoje é um procedimento inquisitorial. Obviamente que eu não estou comparando, né? O inquisitorial da época era algo bem distinto, né? Era algo que nós já vimos aí nos livros, nas TVs, etc. Se alguém perguntou alguma coisa. Se tivesse esta lei hoje, seria fácil os jovens bandidos de hoje dar um calor, uns tapas na cara, já confessado até
que não fizeram. É isso aí, Valdinei, é verdade. Esse era o grande problema, né? A gente sabe que, na época, a igreja torturava até as pessoas confessarem, né? Então, não tinha como não confessar. Todas as pessoas, então, que a igreja entendia que eram culpadas, seriam confessas, teriam que ser punidos. Então, era um procedimento inquisitorial, obviamente, uma fantasia, né, pessoal? O isolamento em celas monásticas para penitência. Então, uma das possibilidades dos pecadores eram ser isolados nos monastérios que nós conhecemos hoje, que era para realizarem penitências, né? Ficar tantos dias de joelho, rezando, etc. Desse nome penitência, lá nos monastérios dos monges, surge o que nós chamamos hoje de penitenciária. Então, esses indivíduos eram isolados em celas dos monges para pagar penitências, para receber a absolvição divina. E aí, com essa ideia, surge o que nós chamamos de penitenciária. Penitência, penitenciária. O direito penal canônico, apesar de ser um procedimento inquisitorial, né, e um procedimento totalmente descontrolado e arbitrário, ele não recepcionou procedimentos de investigação como magias. Nesses direitos anteriores, no início da civilização, primeiras notícias de regramentos das tribos que eu falei para vocês, a vingança privada, eles tinham essas questões de magias, como eu disse, as divindades da natureza, etc. Né? O direito penal canônico não recepcionou essas ideias. E ele dividiu os delitos em eclesiásticos e seculares. Eclesiásticos, competência da igreja. Seculares, não, secular quer dizer que é leigo, competência do Estado. O direito ordálico surge. O direito ordálico é aquele direito forte, pesado, das águas fervendo, dos ferros em brasa, né? Surge também como alternativa. Na realidade, ele não surge, né? Já existia, ele começa a ser mais utilizado. Nesta época, século XII, ou seja, 1100 em diante, surge o que se denominou chamar, e vem de alguma maneira vigiando até hoje, que são o direito nacional. O que é isso? Os estados passaram a se organizar melhor e formar os seus estados-nações, o seu estado. Então, a Itália, a Alemanha, a Inglaterra, por aí. Então, eles começaram a ter essa noção maior de Estado nacional. E começaram a surgir, então, as codificações de cada nação, de cada Estado. E aí, nesse ritmo, em 1100, depois de Cristo, surge o que nós conhecemos hoje de glosadores, né? Surge a escola dos glosadores. O que é glosadores? Eu devia ter botado uma fotinha aqui, esqueci. Os glosadores são aquelas pessoas que eles liam os livros, alguns de vocês já devem ter visto isso na internet. Eles liam as obras e eles faziam comentários sobre os artigos, é o que nós conhecemos hoje como intérpretes, né? E eles faziam comentários sobre artigos e eles escreviam do lado da página, tá? E do artigo que eles estavam lendo e comentando. Então, esses eram os glosadores. Em 1250, surge uma outra escola dos pós-glosadores. A ideia é a mesma, né? Mas os códigos, eles nasciam, eram criados para a proteção do rei e da religião, né? Então, não era para a proteção da sociedade como toda, né? Era do rei e da religião. A religião era importante, o rei era importante, e para a manutenção do rei como um ser superior e da religião como também algo superior, se criavam códigos para protegê-los. Então, a maioria dos crimes eram uma afronta ao rei ou à religião. O problema do direito ordálico é a falta de limites na definição do crime e da punição. Ou seja, não havia clarividência no que era, qual era a conduta proibida, né? E qual era a punição aplicável. Mas isso, obviamente, tinha um motivo, né? Era a diferença entre os nobres e os plebeus. Então, nesta época, daí para trás,
Os nobres certamente tinham privilégios. Os plebeus, os pobres, né, quando praticavam uma conduta, certamente o rei tinha a mão pesada. Um rico, um nobre da corte, certamente o rei tinha a mão leve, se é que ele tinha a mão para punir esses indivíduos nobres. Então era um problema sério isso, né? Os códigos eram muito deficientes e certamente com esse objetivo de proteção aos nobres e de implementar algo forte, né, uma punição forte contra os pobres. A pena de morte existia nessa época, mas, além da pena de morte, era com requintes de crueldade. Por exemplo, a forca e alguém subir nas costas, botar o indivíduo vivo na fogueira, desmembrar as partes do corpo, enterrar vivo. Então, essas eram as penas da época. Certamente, na maioria das vezes, contra os pobres. Se existia, contra os nobres, muito pouco. Vou colocar o nome de um livro aqui, vocês peguem na biblioteca para ler, quem quiser, bem interessante. É Vigiar e Punir. É a história das penas. Isso que eu estou falando para vocês tem tudo lá. Michael Foucault. Acho que é assim que escreve. Esse livro, ele inicia esse livro, a primeira página dele é contando a execução de uma pena. O indivíduo era levado de carroça, nu, ele era amarrado e eram arrancados com tenazes, são um tipo de torqueses, os peitos, colocavam, acho que é chumbo ou outro produto quente nos peitos, depois colocavam os cavalos a puxar para esquartejá-lo, cada cavalo numa mão e nas pernas. E aí, nessa execução, não conseguia se desmembrar, os cavalos não tinham força suficiente, o carrasco, que é o aplicador da pena, ia lá e começava a cortar com uma faca os braços para tirar a junta ali, para os cavalos poderem esquartejar esse indivíduo. Esse indivíduo ainda vivo, né, pessoal? Essas eram as penas da época. E existia crime, tanto que eram muitas as penas aplicadas. Bom, em virtude de todos esses problemas que eu falei para vocês, começa a surgir uma reação. Pô, eu não posso aceitar, né, que eu tenha um direito penal em que os amigos do rei ou dos religiosos são punidos, se são punidos brandamente, e os pobres punidos severamente. Não posso aceitar um direito penal em que pessoas não têm um processo justo e são punidos com requintes de crueldade, né? Então, começa a surgir uma reação no século XVIII, 1700, que é o período que todos nós estudamos lá no ensino médio, chamado Iluminismo, a Idade da Razão. Então, nós tivemos a chamada Idade das Trevas, que é da Inquisição da Igreja, que durou ali até 1700, né, de 1300, 1400 a 1700, que é chamada Idade das Trevas porque tinha esses procedimentos inquisitórios da Santa Inquisição, que as mulheres eram queimadas vivas por serem bruxas, etc. Todos vocês já ouviram falar. Nós tivemos nessa época aí, já vimos em criminologia, né, o livro Martellus Martellae, que era o livro das bruxas, né, para identificar a mulher que era bruxa. Nós tivemos pensadores nessa época, depois eu falarei de alguns, que começaram a pensar, como o nome está dizendo, começaram a pensar, por que toda essa situação de privilégio de alguns, de direito penal cruel, de pessoas injustamente sendo punidas, né? Então eles começaram a pensar. Isso é iluminismo, porque começou a iluminar a cabeça. As pessoas têm razão, nós temos a racionalidade. Então por que eu tenho que obedecer cegamente a um rei e à religião? Nós pensamos, eu posso contestar essas coisas. Então, também, com base nessas ideias, surge a Revolução Francesa, em 1789, né, com essas ideias liberais, né, de igualdade, fraternidade. Eram, então, ideais contrários às penas cruéis e aos privilégios que eu já falei.
Se destacaram nessa época o Marquês de Beccaria, César de Beccaria. Ele escreveu a obra, que eu já apresentei para vocês, Dos Delitos e das Penas, no ano de 1764. Então, ele dizia, assim, nessa obra, que essa obra tem na biblioteca, é boa de ler também. Ele dizia nessa obra que a prevenção não ocorre com o terror. Não adianta impor o terror, como se pensa hoje, bandido bom, bandido morto, que não resolve o problema da criminalidade. O que resolve, uma das fortes possibilidades, é a certeza de que vai ser punido. Ou seja, é uma punição certa. Agora, no Brasil, a gente tem a situação que o indivíduo trafica 1, 5, 10, 15 vezes, furta 5, 10, 15 vezes, pratica 2, 3, 4, 5 homicídios, para depois ser identificado e ser punido. Isso é um problema maior. Então, a certeza da punição é melhor do que essa ideia de terror na punição. Tem mais efeito para debelar a altos índices de criminalidade. E ele também pregava a proporção entre crimes e penas, ou seja, se o crime é um fato pesado, grave, a pena tem que ser grave. Caso contrário, se o crime é um fato leve, a pena tem que ser leve. E não era o que imperava. Imperava era o que o rei e a igreja queriam, né? Com os privilégios dos pobres, dos ricos sobre os pobres. Então, essas são as ideias principais, né, desse livro dos Delitos e das Penas, em 1764, do César de Beccaria. Surgiu também um outro pensador, menos importante, na minha opinião, muito importante, mas menos, com ideias diferentes, ao menos, do que a do Beccaria. No mesmo sentido, mas ele não trouxe essas ideias do Beccaria. Ele trabalhou mais a questão do sistema penitenciário. Ele criou o que se denomina panótipo, que era uma possibilidade, tem a foto do panótipo no livro Vigiar e Punir. O panótipo é uma ideia de cadeia em que tem acho que eu tenho uma foto logo adiante aqui, ela tem uma guarita no centro e as celas todas ao redor delas. E as celas são abertas e o guarda vê tudo que os presos estão fazendo lá dentro. Isso é o panótipo. Aqui, ó, tem uma foto do panótipo. Então, aqui fica a vigilância e aqui estão as celas abertas, daí podem ser observados os mínimos detalhes dos presos. Bom, pessoal, sobre a história do direito penal, de um modo geral, alguma pergunta, alguma dúvida? Alguém não entendeu? Ou ao menos me digam se estão conseguindo acompanhar. Tá bem claro, professor. Tá ok. Então, nós vamos, se não tem perguntas nem dúvidas, nós seguiremos, então, para a última parte, que é o direito penal brasileiro. Quero dizer para vocês que eu deixei um polígrafo lá para vocês lerem, e neste polígrafo tem mais exemplos, né, mais detalhes sobre a história do direito penal. E se alguém for muito interessado em direito penal, tem uma obra na biblioteca, Direito Penal Brasileiro, do Raul Eugênio Zaffaroni, que ele conta a história de diversos países desde a antiguidade no direito penal. Então, vamos para a história do direito penal brasileiro. Professor, Oi. o senhor me deixou ali um TDE, mas só que não permite, necessária permissão, eu tentei abrir ali. Aparece a permissão necessária. Esse formulário pode ser visualizado somente pelos usuários da organização do proprietário. Tá, então eu vou modificar o link, porque quando eu boto no aula, eu imaginei que vocês entravam com o e-mail da instituição, mas de repente entrou com o outro e-mail, né? Aí ele não permite, então, mas eu mudo a configuração e ele permite, daí eu boto outro link lá. Pelo ambiente aula, eu não consegui entrar ali. Tá, Apareceu. eu mudo o link depois. Tá bom, obrigado. Valeu. História do direito penal brasileiro. Bom, até o descobrimento, o que existia? Nossas tribos indígenas. Então, a ideia é a mesma coisa lá da vingança privada, né? Regras eram tabus que existiam nas tribos indígenas. Ou seja, aquelas mínimas regras de convivência, eles consideravam tabus. Não pode
ir no local sagrado, enfim, regras para conviver dentro da tribo. A mulher não pode fazer isso, o homem não pode fazer aquilo, eram tudo considerados tabus. Mas se identificou, a doutrina identifica nessa época, alguma forma de composição. Ou seja, alguém lá praticava algo que era um tabu, que era era a quebra de uma regra, e se tinha alguma forma de compor, né, de negociar. A pena era a expulsão da tribo, né? Mas aqui, deixa eu colocar aqui, é um não, tá, pessoal? Não se tem conhecimento de penas corporais. Nessa época. Então, era composição e expulsão da tribo. Após o descobrimento do Brasil, em 1500, nós passamos, claro, né, que ter o direito penal lusitano. Então, começou a viger no Brasil, ainda que precariamente, porque era Portugal longe, navegação, etc., né? Mas, de alguma maneira, vigia o direito penal de Portugal, lusitano. E o direito penal de Portugal iniciou com as ordenações que nós veremos a seguir. Qual foi a primeira ordenação? Então, a primeira ordenação de Portugal, é o nome do rei lá, né? A ordenação penal é a Alfonsina. Ela vigiou no Brasil até 1521. Lá em Portugal, ela deixou de vigiar um pouco antes, mas certamente, pela questão da comunicação, que continuou vigiando. Depois, a partir disso, nós tivemos as ordenações manuelinas, que vigiaram em Portugal e no Brasil, né? Depois de 1521. 1569, nós tivemos uma compilação, mas não substituiu as ordenações, mas era uma compilação chamada Duarte Nunes de Leão. Depois, mas, na realidade, nesse período das ordenações manuelinas e dessa compilação, o que vigia realmente era um direito muito particular na colônia brasileira, na colônia de Portugal, que era o direito dos proprietários de terras. Proprietários que haviam recebido terras de Portugal para virem para cá e colonizar o Brasil. Então, na realidade, eles não aplicavam compilação nenhuma, não aplicavam ordenação manuelina nenhuma. Eles aplicavam o direito deles para aquelas pessoas que trabalhavam, eram escravas deles. Então, eles praticavam penas cruéis contra essas pessoas. Era o direito do proprietário da terra. Depois, nós tivemos, até 1830, as ordenações filipinas. Foi no âmbito, na vigência dessa ordenação filipina, que houve a execução do nosso conhecido Tiradentes, que foi morto por enforcamento, foi esquartejado, decapitado, colocado uma parte do seu corpo em cada estrado, para servir de exemplo para as pessoas não se rebelarem contra a matriz, né, contra Portugal, para a colônia não se rebelar. Mas essa morte do Tiradentes tem uma questão interessante, que estava, claro, né, nas ordenações filipinas, que é repercussão na família, nos descendentes. O que é isso? Houve a punição à morte do Tiradentes e outras consequências jurídicas para a família. Me parece que até o 4º grau, não quero falar agora com certeza, porque eu acabei esquecendo. Mas houve repercussão, consequências jurídicas para a sua família, né, que tiveram prejuízo pela conduta do pai, os filhos não tinham prejuízo, como perderam a casa e não tinha outros prejuízos que tiveram em virtude da condenação do Tiradentes, né? Então, repercussões na área criminal para os descendentes. Isso é a transcendência da pena, que nós temos proibida hoje na nossa Constituição. Nós estudaremos mais adiante. Tivemos, depois da independência, 1822, ainda vigia a ordenação filipina, ordenações filipinas. Mas, em 1824, Dom Pedro outorgar é baixar, não teve Assembleia Constituinte, deputado, senador nenhum. Dom Pedro I baixou uma Constituição. Só que essa Constituição, ela, de certa maneira, era interessante, era uma Constituição com ideias liberais.
até certo ponto, humanitárias. E aí nós tivemos um problema. Não poderia viger uma ordenação filipina totalmente arbitrária, apenas cruéis, com uma constituição com ideias liberais. Então, nós tivemos que partir para a modificação na legislação. Então, essa Constituição de 1824, com ideias iluministas, principalmente da França e Estados Unidos, ela estabeleceu alguns princípios. Igualdade perante a lei, né, que nós temos hoje. Obviamente, se hoje já não é tão fácil, imagina como era na época, mas foi um avanço. A lei diz que todos eram iguais. Abolição do açoite, da tortura, do ferro quente. Olha aqui, ó, o princípio da intranscendência, lá que a família do Tiradentes foi vítima, a pena do Tiradentes teve consequências para a sua família, o Dom Pedro proibiu, Dom Pedro I, com a Constituição de 1824, determinava cadeias limpas, separação dos réus, só que até hoje não aconteceu isso, né? Mas estava na Constituição desde 1824. Separação dos réus por crimes, por idade, por sexo, né? Bom, com essas novas ideias e com a independência do Brasil, é claro que as ordenações filipinas tinham que sair, né, da sua vigência. Aí, em 1830, surge o primeiro Código Criminal do Império, com ideias liberais, tanto quanto a Constituição, né, com os estudos, com as ideias advindas da Europa, né, porque muitos brasileiros, durante a colonização, iam estudar lá, brasileiros ricos, claro, né, iam estudar lá em Coimbra, Portugal. Eles eram levados, porque eram nobres, né, aqui na colônia. Esse código, para você ter uma ideia, a legislação brasileira foi e é boa, muitas delas, foi tão interessante que ela influenciou o Código Criminal francês, espanhol e de diversos países aqui da América Latina. Ele instituiu algumas coisas que existem hoje. O sistema de dias-multa. Então, nós temos a pena de multa no Brasil, que pode ser aplicado sozinha ou junto com a pena privativa de liberdade, e ela é calculada com o sistema dias-multos. Então, veio lá do Código Criminal do Império. Mas ele não baniu a pena de morte. O que ocorreu? Em 1855, já sob o império de Dom Pedro II, houve a última execução no Brasil, que foi do indivíduo chamado Mota Coqueira. Era um fazendeiro, praticou um delito, ele foi condenado pelo juiz à morte por enforcamento e foi enforcado. Dom Pedro se descobriu posteriormente que esse indivíduo era inocente. Então, a partir dessa condenação em 1855, até a alteração legislativa na República, não houve mais nenhuma pena de morte no Brasil. Ela continuou na legislação penal, o juiz condenava o indivíduo à pena de morte e Dom Pedro II comutava a pena. Ou seja, ele mudava a pena. Isso acontece até hoje. O presidente dos Estados Unidos, os governadores, lá o Código Penal é por estado, os governadores podem comutar a pena, trocar por prisão perpétua, por exemplo. Então, Dom Pedro passou, a partir de 1855, a comutar todas as penas de morte. Então, não houve mais pena de morte no Brasil, mas chama atenção, continuou na legislação brasileira a existência da pena de morte. 1890, então, com o advento da República, né, proclamação da República, fim do Império do Brasil, surge a criação de muitas leis esparsas, né? Código Republicano entra em vigor, então surge em 1890, porém se passou a criar muitas leis fora do Código Penal, né? Isso é um problema. Então, isso nós temos hoje, mas naquela época certamente muito pior. Como é que eu ia controlar? Hoje nós temos a tecnologia para controlar a existência de leis, saber das leis. Naquela época, então, em virtude de existir um código, em virtude de existir muitas leis esparsas, o desembargador Vicente Piragibe redigiu uma codificação para ele. Então, ele juntou o Código Penal, mais as leis esparsas ou especiais, como queiram,
e criou o que se chamou de, na realidade, botei codificação, o nome mais certo é consolidação. Ele juntou as leis num documento só. E ela teve validade no Estado, né, oficial, até o ano de 1941, ou, podemos dizer, 1º de janeiro de 1942, até 31 de dezembro de 1941. Depois eu explico por quê. Na realidade, eu vou dizer que é quando passou a vigorar o nosso Código Penal atual. Era um código, então, republicano liberal, né, Constituição da República também, né, ideias liberais, o avanço da civilização. Houve muitas tentativas de mudanças, né, para criar a ideia que nós estudamos lá em criminologia, dos positivistas italianos, da escola clássica, né, que nós estudamos em criminologia. Muitas tentativas, algumas mudanças, outras não. Surge, então, em 1940, o atual Código. Ele foi publicado no dia 7/12 de 1940 e entrou em vigor em 1º de janeiro de 1942. Então, aqui deixou de existir a legislação anterior que nós comentamos, a consolidação do Piragibe. Quais eram as características do atual Código Penal? Ele foi modificado, mas ele era um código rígido e autoritário. Ele possuía o chamado sistema duplo binário. O que é duplo binário? Duplo binário é o indivíduo que cometia um furto. Ele poderia ser punido pelo juiz sentenciado a cumprir uma PPL, pena privativa de liberdade, mais uma medida de segurança, que é uma internação em manicômio judicial. Ou seja, acabou se tornando no Brasil a prisão perpétua. O indivíduo pegava lá 5 anos de PPL, saía da PPL e ia para internação, e ficava lá o resto da vida ou por muito tempo. Então, isso existia no nosso Código Penal de 1940. Ele é rígido e autoritário porque ele é rígido, que está escrito tudo, ele tratava rigidamente os crimes, e autoritário, né, porque ele baixava as ideias. As suas ideias não eram muito, apesar de ser um código já com algumas ideias liberais, né, pela evolução da sociedade, ele era autoritário. Está aqui, por exemplo, o duplo binário. Então, não tinha muita possibilidade, né, de um processo adequado. A finalidade da pena aqui no código era retributiva, retribuir o crime com a punição, e preventiva, prevenir o crime. Então, se retribuía com uma pena privativa de liberdade, por exemplo, para prevenir a prática de novos crimes. Surge aí nesse caminho, em 1969, o projeto Nelson Hungria, que nunca entrou em vigor. Olha só, de 69 até 78, quando foi revogado. Tudo isso aqui se chama do período de vacatio legis, o período mais longo de vacatio legis de uma lei do Brasil. Ele é publicado em 69, né, esse projeto do Nelson Hungria, que é um dos maiores penalistas do Brasil, já é morto, e em 78 ele não entrou em vigor, e aí ele foi revogado. Em 84 surge a reforma do Código Penal, a grande reforma, que foi na parte geral, principalmente, do nosso atual Código Penal. Essa reforma foi introduzida pela Lei 7.209 de 84. Ela tem a inspiração finalista. Isso vocês vão ver lá na teoria geral do delito. Ou seja, passa a ser o crime, a conduta do indivíduo que pratica um crime, a conduta dele é dirigida a uma finalidade. Isso surgiu ali na década de 30 com Hans Elsel. Então, em 84, o Código passa a ter essa inspiração finalista. Características do Código após as mudanças em 1984. Função ressocializadora. Nós vimos lá no slide anterior que a função do Código de 40 era retributiva e preventiva. Ele passa a ter também
uma função ressocializadora. Se nós olharmos lá no artigo 33 do Código Penal, está lá os regimes de cumprimento de pena, né? Progressão de regime. Fechado, semiaberto e aberto, com a ideia de ressocializar, ir largando aos poucos o indivíduo para a convivência na sociedade. Surgem o início, o embrião de penas alternativas, que existem hoje, mais hoje ainda, prestação de serviços à comunidade, e medidas restritivas de direito, como, por exemplo, interdição da CNH, proibição de dirigir, proibição e interdição da CNH. E chega ao fim o sistema duplo binário, pessoal. Ou atualmente, ou nós temos uma pena privativa de liberdade, ou uma pena restritiva de direito, ou uma multa, ou, se o indivíduo é inimputável, uma medida de segurança. O indivíduo, por exemplo, é doente mental, ele não sofre PPL, não leva PRD, não leva multa. Ele é internado no manicômio judicial. Então, isso é o final do duplo binário. O nosso código atual, esse que eu estou falando, de 1940, ele é, com a reforma penal de 1984, ele é dividido em duas partes, parte geral e parte especial. A parte geral estabelece regras gerais do direito penal e tem 8 títulos que vocês podem dar uma olhada lá no Código Penal. E a parte especial, que traz os crimes, descreve as condutas delituosas, os crimes em espécie. Então, até o artigo, são 11 títulos, tá? Que vocês podem olhar lá também no Código. Então, até o artigo 120 do Código Penal atual, nós temos regras gerais que se aplicam a todos os delitos a partir do artigo 121 do Código Penal, que é o homicídio. E aí vai até o 300 e tanto lá. Então, todas as regras que tem aqui se aplicam aqui. Por exemplo, para vocês não ficarem voando, tentativa de homicídio. A tentativa está lá no artigo 14 do Código Penal. Disse o crime consumado, inciso 1, quando realizados todas as circunstâncias e elementos do tipo penal. Inciso 2, tentado, quando não realizado todas as circunstâncias do tipo penal, por circunstância alheia à vontade do autor. Então, para mim saber se o artigo 121, 120, 155, que é furto, é tentado, eu tenho que olhar lá no 14, inciso 2, tudo do Código Penal. Então, essas regras de 120 artigos valem para todos os crimes do 121 até o 300 e tanto do Código Penal. Mas, essas regras até o artigo 120 determina o artigo 12 que elas podem ser aplicadas às leis especiais. Por exemplo, crime tributário, Lei 8.137, crime tributário, Lei 8.137. Digamos, lá não fala de como vai ser aplicada a pena, lá não fala de quais os regimes de pena. Então, nós teremos que pegar o artigo 33 do Código Penal e, combinado com o artigo dessa lei, que fala no crime cometido, lá, sonegação fiscal, e verificar, segundo o artigo 33, qual vai ser o regime inicial de execução da pena. É o fechado? É o semiaberto? É o aberto? Bom, agora, lembrem de uma coisa. O artigo 12 faz uma ressalva. Ele diz, pode aplicar a parte geral, os 120 artigos da parte geral do Código Penal, às leis especiais. Porém, se nessa lei dispuser de modo diverso sobre o que está na parte geral do Código Penal, aplica-se o que está na lei especial. Então, se uma lei falar
algo que está na parte geral do Código Penal, eu não posso aplicar nenhum dos institutos da parte geral na lei, no crime praticado que está previsto na lei especial. Então, por exemplo, se não diz, mas se a lei especial aqui, a lei dos crimes tributários, 8.137, tivesse a forma de aplicação da pena, de cumprimento, melhor dizendo, de pena, eu não poderia usar o artigo 33, teria que usar ela, mas ela não disse, então eu uso o artigo 33. Lembrem, por que eu não posso usar, se tem dispositivo na lei especial, não posso usar o dispositivo da parte geral do Código Penal? Porque lex specialis revoga lex generalis, ou seja, a lei especial revoga a lei geral. Ela tem supremacia, a lei especial tem supremacia sobre a lei geral. Alguma pergunta sobre isso? Aqui, só para leitura, estão os títulos do Código Penal. Parte geral são esses 8. Aplicação da lei penal, que é o que nós veremos nas próximas aulas. Do crime, da imputabilidade penal, do concurso de pessoas, que é a teoria geral do delito. Das penas, das medidas de segurança, da ação penal e extinção da punibilidade, que é a teoria geral das penas. A parte especial, nós temos a divisão dos crimes contra a pessoa, crimes contra o patrimônio, crimes contra a propriedade material, dos crimes contra a organização do trabalho, dos crimes contra o sentimento religioso respeito aos mortos, crimes contra a dignidade sexual, contra a família, incolumidade pública, paz pública, fé pública e contra a administração pública. Isso aqui dá 300 e tantos artigos, 121 a 300 e tantos. Indo para o final, então, nós temos reformas atuais. Claro, né, pessoal? Se a sociedade evolui, o direito tem que evoluir. Há críticas de parte da doutrina que essas mudanças no Código Penal formam uma colcha de retalhos e torna o nosso Código Penal não muito operativo. Eu não sei, eu não concordo muito com isso, eu creio que não seja bem assim. Não vejo nenhum problema. O direito evolui, eu tenho que alterar a lei. Posso fazer um Código Penal? Nosso já tem 60 anos. Existe um projeto no Congresso Nacional. Podemos, talvez seja o ideal, mas não é impossível, não há algo errado em modificar as leis penais. Tem que modificar. A sociedade evolui, a lei vai evoluir. Então, em virtude dessa evolução da sociedade, nós temos a evolução das leis, de artigos do Código Penal e leis especiais. Então, surgiram novas penas alternativas, hoje nós temos diversas penas alternativas, que vocês estudarão lá em Teoria Geral da Pena. Surgiu a impossibilidade de converter a pena de multa em prisão, né? Então, o indivíduo era condenado por um crime muito leve, lá uma pena de multa de R$500. Ele não pagou, ele era convertido em prisão. Atualmente foi modificado, eu acho que é o artigo 56 do Código Penal, que não se pode converter em prisão, se pode cobrar como dívida de valor, tipo IPTU, assim, que se cobra, que pode perder até sua casa. Surgiram no Código Penal, ali no artigo 154, por ali, os crimes da internet, né, a lei intitulada ou apelidada de Carolina Dickmann, invadir dispositivos informáticos que tenham métodos de controle de acesso, né, tipo antivírus, essas coisas, login, invadir esses dispositivos informáticos e subtrair informações, que depois subtraíram fotos da Carolina Dickmann, né? Então, surgiram os crimes da internet, surgiu o crime de assédio sexual, assédio moral, importunação sexual, né? Nós tivemos alguns casos em ônibus, eu lembro de São Paulo, não recordo se teve em Porto Alegre, de homens que iam para os ônibus e acabavam se esfregando, se encostando nas mulheres e ejaculando. E existia um crime de importunação ofensiva ao pudor, que na realidade não era crime, era uma contravenção penal, com uma pena muito baixa, de dias, ou estupro. E não era nenhum nem outro, não era estupro e não era importunação ofensiva. E a importunação ofensiva ao pudor era muito inadequada. Então, o legislador criou a importunação sexual, que é uma pena mais adequada para esse tipo de delito.
Foi excluído do Código Penal o delito de adultério também, por exemplo, né? Então, essas são mudanças que existem no Código Penal, diversas mudanças, eu dei alguns exemplos. Legislação esparsa, nós temos dezenas, talvez centenas de leis penais especiais. Temos a Lei 8.092, crimes hediondos, 837, crimes tributários, e outras inúmeras leis, né, penais, lei de execução penal, etc. Certo, pessoal? Alguma pergunta, dúvidas, etc? Tudo tranquilo? Quanto mais se estuda, mais se vê que tem que estudar mais e mais. Bom, Adriana, isso é uma coisa muito importante. A gente tem que ter na cabeça, inclusive eu, como professor, vocês que estão um pouquinho abaixo no conhecimento, estudaram um pouco menos, que nós não sabemos nada, eu não sei nada. Todos os dias eu tenho que buscar novos conhecimentos, né? Isso é verdade. Isso é bom, Adriana. Saber que não sabe nada é bom. Eu sei que eu não sei nada. Eu acho muito bom, porque eu vou procurar, vou buscar e vou estudar mais. Eu tenho noção disso, porque eu não sei nada. É, isso aí. Eu acho que foi Sócrates que tinha, né, essa frase, só sei que nada sei. Só sei que nada sei. E é verdade, isso é muito bom, é ótimo isso, né? E o que eu passei para vocês aqui, certamente tem muito mais coisa que eu teria que estudar, aprender mais para falar para vocês. Né? Tem muito mais detalhes que tem nas obras, né, por aí. Mas isso é bom. Pessoal, reforçando, não esqueçam de fazer lá a avaliação lá no autoatendimento até o dia 30, porque está vergonhoso para nós, dos 7 campi do direito da UBRA, no Rio Grande do Sul, o nosso, até poucos dias, 2, 3 dias, não sei hoje, era o que menos fez, era o último colocado, né? E também para nós cobrarmos, né, mudanças, se nós queremos cobrar, temos que fazer. Bom, sobre o TDE, então eu vou modificar a configuração dele, porque está só para entrar com o e-mail da UBRA, eu sei que alguns de vocês entram com outro e-mail, daí ele não está aceitando, então vou fazer essa modificação. E qualquer erro, né, porque é um sistema novo, ele é bem complexo para criar, ele é demoradinho e complexo, tem muitas coisinhas, uma tela manda para cá, outra manda para lá e pode dar confusão. Qualquer coisa vocês me avisem que eu vou consertando. Certo? Nenhuma pergunta? Então, boa noite, bom fim de semana, bons estudos aí, boa leitura no final de semana. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, obrigado. Valeu, pessoal, até mais.